abril. Eu tô arrumadinha pra ir pra um casamento, eu e marido, casamento de uma amiga da nossa turma da faculdade. Eu filmei um pouco arrumando, mas confesso que não filmei o que eu queria, porque eu trabalhei na parte da manhã e cheguei do hospital 2 horas, sendo que o casamento é 4. A gente já tá a caminho da igreja e eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês do que eu filmei antes, fazendo a maquiagem e o cabelo. Eu tentei fazer esse cabelo Old Hollywood com ondas, que foi o que eu achei mais prático pra fazer de última hora. E essa maquiagem bem clean. Vou mostrar meu marido. Ele tá dirigindo, mas ele está belíssimo. Tchau. O cabelo com ondas Old Hollywood eu fiz com ele seco, porque cheguei do hospital em cima da hora e não daria tempo de escovar o cabelo. Então eu só pintei. E antes de fazer cada mecha com o Shark, eu colocava um pouco de spray fixador. Na frente, esse foi o segredo maior. Eu enrolei pra dentro e coloquei o bob de um lado e do outro. E isso deu volume na franja. Eu enrolei o cabelo todo com o Shark pra dentro e fui fazer a maquiagem pra soltar só no final. A maquiagem comecei passando o hidratante da Rhode. Acho que toda a pele hidratada, a maquiagem fica muito melhor. Depois passei esse primer da Kiko, que é maravilhoso e ele já tem um efeito glow rosé. Pentei as minhas sobrancelhas com gel Brow Lamination da Elf e eu gosto de grudar elas assim pra ficar bem firme e durar bastante. Completei com a caneta de sobrancelhas da Benefit. E eu amo essa caneta porque ela tem 3 ponteirinhas e imita o pelo natural. Usei a minha sombra em bastão da Fenty Beauty. Eu amo sombra assim, eu acho muito mais fácil de espalhar. E usei o lápis preto no cantinho externo do olho, em cima e também embaixo, para fazer esse aspecto esfumado, que eu acho que dá todo um charme, ainda mais que eu não ia colar cílios postiços. Na parte interna passei o lápis branco, porque eu acho que abre muito o olhar, então fui para essa sombra dourada para fazer o côncavo do olho, e eu acho que deu uma cor linda. Na pele eu comecei com a Aloe Glow da Elf, espalhei porque ele já dá um aspecto glow perfeito, e em seguida eu vim com a base em stick da Dior, que é uma das minhas favoritas no momento. Deixa um efeito blur, mas não perde o aspecto glow. De contorno, eu usei o meu favorito da Alice, que além de ter uma cor linda, ele desliza na pele igual uma manteiga. E ele é muito fácil de espalhar, não fica marcado. Eu acho que o contorno, além de dar um efeito bronzeadinho na pele, ele também deixa a maquiagem muito mais sofisticada e profissional. E eu também gosto muito de fazer a parte do nariz, porque acho que deixa o nariz mais fino, mais delicado. Quando você passa o corretivo no meio com um pouco de iluminador, também dá esse aspecto de profissional. O primeiro blush que passei foi esse em pó da Patrick Ta, na cor So LA, que é um rosinha queimado. Ele pigmenta muito bem. E passei o corretivo, usei o da Hourglass para começar a já penetrar na pele. Eu sempre deixo ele secar um pouquinho antes de começar a espalhar, e eu acho que dá um efeito lindo. Passei um pouquinho por cima o Happy da Hair Beauty para dar uma cor um pouco mais vibrante. E por fim, esse rosinha da Dior, que eu acho que essa misturinha deixou um aspecto lindo na pele. Só então eu comecei a espalhar o corretivo com um pincel triangular, que eu acho que encaixa perfeitamente na região embaixo dos olhos. E também o fato de você espalhar o corretivo depois de já ter aplicado o blush deixa um aspecto muito profissional na maquiagem, porque é como se a maquiagem toda se fundisse. Eu usei o pó solto da Huda Beauty. Eu gosto de usar esse pincel patinha de coelho para depositar embaixo dos olhos, e esse grande e fofo para fazer o resto do rosto. E eu acho importante passar em todas as áreas para ir meio que misturando e selando toda a maquiagem. O rímel eu usei esse preto à prova d'água da Dior, e eu acho que ele dá um aspecto lindo. Na boca eu coloquei esse batom rosinha da Maybelline, e com o lápis da Kylie eu fui contornando depois. Com um tom um pouco mais escuro, passei um pouquinho desse da Kylie também. Fiz uma mistura, né, gente? E voltei só retocando
o blush rosinha na maçã do rosto e passando iluminador. Finalizei tudo com a bruma da Charlotte Tilbury e esse foi o resultado final. Então eu comecei a soltar o meu cabelo e as ondas estavam bonitas, mas não estavam perfeitamente definidas. E eu dei um retoque com Babyliss. Essa parte eu não filmei porque eu já estava muito atrasada, mas o cabelo ficou assim no final. Eu achei que ficou muito lindo e eu usaria de novo com certeza. Almocinho no seu serviço favorito. Amigas, eu amo que aqui tem um chazinho de abacaxi. Então vou servir e mostrar pra vocês. É uma delícia, super gostosinho depois do almoço pra digestão. Boa tarde, tô descendo agora pra academia. Tô aproveitando esse domingo com sol delicioso. Dormi bastante hoje, dei uma arrumada na minha casa. E é isso, esse é meu lookinho. E mais tarde eu vou na missa. Oi amigas, boa tarde, tô aproveitando esse domingo lindo. Eu acordei, dei uma arrumada na casa. Na verdade eu acordei muito tarde, nem tomei café hoje. Arrumei a casa, deixei tudo do jeitinho que eu amo. Como amanhã terça vão ser feriado, eu tô bem tranquila, tô aproveitando muito esse momento de reset. Deixei a casa bem perfumada. Eu amo colocar cheirinho na minha casa, eu acho que dá todo um charme, dá um aconchego, uma sensação de acolhimento. E almocei fora com o marido, a gente almoçou no nosso self-service favorito aqui perto de casa. Já tirei alguma coisinha pra fazer à noite. E foi um dia de preguiça, assistindo série, meu cabelo tá com hidratante desde cedo. Passei o Night Spa de dia e vou lavar ele, porque ontem eu acabei usando bastante spray fixador por conta do casamento. E daqui a pouco a gente vai na missa. E é isso. Vou mostrando pra vocês um pouquinho desse feriado de descanso em casa, bem tranquilo. Oi meninas, boa tarde. Olha o que eu tô aprontando. O Guto comprou 2 escovas de dente pra gente, elétricas, só que elas são idênticas. Então eu resolvi customizar a minha com strass pra ele saber qual é a dele, que obviamente vai ser sem strass. Até fazer uma voltinha. Será que vai parar, gente? Eu nunca fiz isso antes. E aí ficou assim. Essa é a minha e essa é a dele. Agora não vai mais ter como confundir. Gente, o entardecer aqui de casa tá a coisa mais linda do mundo. Cheguei da academia e agora eu vou fazer um cafezinho da tarde. Meu treino hoje foi de perna, que não é o meu favorito. Eu desci pra academia mais cedo, deixei o Guto dormindo, porque ele chegou do trabalho e tava muito cansado. Então, na hora que eu tava acabando o meu treino, ele chegou lá. E aí, ele falou que queria muito comer pão de queijo e mingau de aveia no lanche.
Então eu vou fazer pra gente. Ele sempre compra esse daqui pra ele e esse sem lactose pra mim. Gente, ontem no casamento, vocês não têm noção do tanto que eu comi. Tinha muito tempo que eu não comia desse tanto. Ultimamente, eu tenho comido só o essencial pra poder ficar satisfeita e pronto. E esse lance de comer muito, eu não consigo mais, porque agora eu aprendi a ouvir o meu corpo sinalizar que tá satisfeito com a comida. Então ontem eu comi muito, eu me deixei comer um pouco a mais e tinha muito tempo, uns 3, 4 meses, que eu não tinha memória de comer tanto. A comida tava uma delícia, tinha sorvete, que é uma das minhas paixões, mas eu fiquei muito cheia. E hoje de manhã eu não consegui tomar nem café da manhã, então agora a gente já tá voltando pro eixo. Pro jantar eu tirei tilápia, eu acho que eu vou fazer tilápia com purê de banana da terra e uma saladinha. O Augusto queria comer pizza, porque hoje é o dia da pizza na Boníssima, mas eu falei com ele que não, que ontem a gente já comeu muito no casamento, então vamos mais devagar hoje. Amanhã também, provavelmente a gente vai sair à noite, porque é feriado, segunda e terça, então eu tô sempre buscando equilibrar. Vou mostrar pra vocês a minha receita super simples do mingau de aveia, que eu faço quase todos os dias. Eu coloquei aqui 300 ml de leite. Quando eu faço só pra mim, eu faço com 200. Quando eu faço pra mim e pro Guto, eu faço com 300. E aí eu vou colocar 40 gramas de aveia. Basicamente é isso. Se você quiser colocar canela, você pode. Se você quiser acrescentar algum outro ingrediente, você também pode. Se você quiser colocar gengibre. Inclusive, acho que eu vou colocar um pouquinho de gengibre hoje. Vou colocar uma colherzinha pequena de gengibre. Gosto sempre de colocar em cima ou pasta de amendoim. Eu gosto muito dessa daqui, da Eat Clean. Essa aqui é no sabor chocolate belga, mas todos os sabores deles são incríveis. Ou então eu coloco um pouquinho de whey salpicado e coloco frutas. O ponto é justamente esse daqui, que você começa a mexer e o mingau já tá desgrudando do fundo da panela. A água também já tá fervendo e eu vou passar um cafezinho com vocês. Gente, eu sempre brinco com o Augusto que ele é muito sortudo, porque eu gosto muito de cozinhar e ele gosta muito de comer. Então, eu sempre brinco com ele que pra mim casar foi muito bom, mas que pra ele foi ainda melhor. A gente sempre faz essa brincadeira. Tô passando um cafezinho que ele pediu. E ele gosta muito de beber café em qualquer horário. Eu não sou tanto do café em todos os horários, mas talvez eu beba um pouquinho hoje. E vou colocar o mingau já na vasilhinha e montar com vocês. Então, a do Guto tá aqui com banana. E a minha e o meu mingau só com uvas. Aí ele gosta muito de mel. Então, no mingauzinho dele, eu vou colocar mel. E já no meu mingau, eu vou colocar pasta de amendoim. Pra beber, eu resolvi fazer o matcha. Então, eu vou colocar um pouquinho de matcha. Um tanto assim. Colocar um pouco de leite e vou bater com o mixer pra ficar bem espumosinho. Eu vou colocar nesse copo com gelo, que eu quero ele gelado hoje. Olha como que ficou cheio de espuma. E tá pronto. Nossa, ficou uma delícia. Já tava esquecendo um pãozinho de queijo, mas acho que ele ficou bem no ponto douradinho, do jeito que eu amo. E assim ficou a nossa mesa de café da tarde. Agora eu vou ligar pro marido subir da academia, pro pão de queijo não esfriar. Fazendo uma sauninha, aí eu trouxe esse shampoo e essa máscara, esfoliante facial, esse aqui é de corpo e um sabonete pro rosto. Não filmei o jantar pra vocês, que eu já cheguei fazendo, mas
um purê de banana da terra com tilápia e uma saladinha. E é isso. Bom dia, meninas! Hoje é segunda, é feriadinho. Tô fazendo um café da manhã. Coloquei 2 fatias de queijo. Vou colocar um pouco de mel. Vamos ver se isso vai dar certo. Farinha de tapioca ou goma de tapioca. E vou colocar um ovo. Vamos tentar virar e ver como que tá. Gente, bem queimadinho o queijo, do jeito que eu amo. Acho que vai ficar bem gostoso. Tô até perdendo um pouco a noção do tempo, porque eu estou de feriado. E eu queria falar muito sobre isso, porque é muito bom você ser um residente no último ano da residência, que não precisa mais trabalhar feriados. Isso pode parecer uma coisa muito simples para muita gente, que muitas profissões, ou grande maioria delas, as pessoas não trabalham no feriado. Mas para mim, que sou médica e tô na residência, né, já há muitos anos, já fiz clínica, agora eu tô fazendo endócrino. Foram muitos anos me acostumando a trabalhar todos os feriados, incluindo Natal, Ano Novo, Carnaval. Então, passando muitos desses longe da minha família. Esse ano, no último ano de residência, a gente não trabalha nenhum feriado mais. E eu tô muito feliz com isso. É claro que às vezes eu posso pegar um trabalho extra, igual sábado mesmo, já estava se enquadrando, né, no feriado lá da residência, mas eu trabalhei. Mas já é um trabalho remunerado e também é uma escolha. Então, é totalmente diferente de você ter que ir na residência. Muito legal você ver a evolução das coisas e começar a perceber que depois de tantos anos a gente começa a colher os frutos do que a gente abdicou por muito tempo. Vou tomar um cafezinho com vocês, mamão com granola. E aí hoje eu inventei uma moda, coloquei 2 fatias de mussarela, um pouco de tapioca, mel e ovo. E ficou bem crocante, o queijo bem torradinho, um pouquinho de água de coco e um café na minha canequinha da endócrino de barriga. Aí vocês escolhem, ou fica com a bunda virada pra vocês, ou com a barriga virada pra vocês. Então eu queria aproveitar para falar um pouco pra vocês sobre isso, essa reflexão de que a gente sempre acha que tá abdicando de tudo, pelo estudo, pelo trabalho, por uma profissão, e que nunca vai chegar o momento de colher os frutos. Mas esse ano é o ano, desde que eu entrei na faculdade, lá com 18 anos, que eu tô sentindo que eu tô colhendo mais frutos. E eu nem digo ainda financeiros, porque eu ainda não tô trabalhando na minha área da endócrino, ainda tô fazendo residência, mas os frutos de reconhecimento, de oportunidade de trabalho, de sentir que eu tô realizando os meus sonhos, sabe? De que eu tô numa área que eu gosto, numa área que eu amo, que eu vou poder trabalhar, de estar feliz com meu marido e planejando construir a nossa casa. Então, os frutos de entender que todo um processo, às vezes, de muita dedicação que eu passei, de muito sofrimento, de muito choro, muitas incertezas lá atrás, quando fazia cursinho de sem saber que entrar, se entrasse não ia. Depois que entrou, chorando por causa de prova, preocupada se ia passar na residência. Depois da primeira residência, que foi muito pesada, preocupada se ia passar na segunda. E paralelo a isso, tem todos os nossos sonhos pessoais, né? Que pra quem vive a medicina sabe que até a gente terminar tudo, igual eu vou terminar minha residência de endócrino com 30 anos. A gente demora a começar realmente a ingressar no mercado profissional de trabalho na área da gente, mas eu acho, olhando pra trás hoje, que tudo valeu a pena mesmo. E paralelo a tudo isso da medicina, a gente sofre porque a gente tem outros sonhos, a gente tem sonhos pessoais, a gente quer casar, a gente quer ser mãe. Mas no final das contas, eu tô numa fase de vida muito tranquila, muito leve, muito feliz, onde eu posso estudar o que eu mais gosto, que é endocrinologia, eu posso cuidar da minha casa, que eu amo, que eu acho que a gente não tem que ser uma coisa só. A gente pode ser várias coisas, várias pessoas, várias mulheres em uma. E eu me sinto muito realizada e grata a Deus por tudo isso. E às vezes a pessoa olha e vê assim, ela tá fazendo isso, ela tá vivendo esse momento, mas foi muito chão até chegar aqui.
Amigas, eu tô aproveitando o dia de feriado para organizar algumas coisas aqui em casa. Então, eu resolvi criar esse ambientezinho de colocar minhas coisas de chá e de café. E eu achei que ficou muito fofo, quero a opinião de vocês. E também tô organizando a parte de cozinha em geral. Coloquei essa caixinha de madeira que combina inclusive com as outras coisas da cozinha, com temperinhos, molhos, azeite, óleo e algumas outras coisas que eu uso muito na cozinha. E também estou arrumando, inclusive, o meu armário. Aí, eu coloquei aqui em cima essas coisas que usa muito de dia a dia, de café, ninho, açúcar mascavo, minha chia. E aqui embaixo a parte de panelas, os talheres que eu uso em momentos mais especiais, que esse dourado e esse daqui de carnes, que não ficam na gaveta normal. E aqui alguma parte de mesa posta. Do lado de cá eu coloquei tudo quanto é xícara e copos. Algumas louças de vidro que eu uso menos ali. Mas quando eu vou servir bolo, vou montar tábua de frios. E aqui embaixo a parte de pratos e louças e travessas de servir. Então acho que agora tá bem organizado. Eu não tenho muito espaço, mas foi o que deu pra fazer. Eu comprei esses dias esse vidrinho aqui pra colocar shoyu, porque aqui em casa a gente pede muito japonês e fica muito shoyu na geladeira. Eu não gosto de jogar fora, porque às vezes precisa pra cozinhar, fazer alguma coisa. Então eu vou colocar um pouco aqui, vou dar uma olhada nas datas de validade e o que sobrar eu vou jogar fora. Esses aqui foram os que eu usei, tô colocando o último aqui agora e essa grande parte aqui esse monte aqui tinha vencido, então eu coloquei só os que estavam com a validade, usei esse funilzinho. Gente, ainda não me acostumei com essa vista aqui de casa, eu acho muito lindo. Aqui no supermercado e aí tô olhando os leites que a gente sempre fala para os pacientes comprarem Molico por conta da ingesta ideal de cálcio no dia, e ele é bem rico em cálcio mesmo. Eu vi que ele tem 150 miligramas em 100 ml e 300 em 200, mas eu vi que o Ninho também tem a mesma quantidade. Olha, cálcio 150 e 300, sendo 200 ml. Agora, por exemplo, o Itambé já tem menos um pouco, né? Olha, 120 e 240. Então, se vocês estão precisando de aumentar a ingesta de cálcio na dieta, são boas opções. De noite saímos para jantar com um casal de amigos no Rolos e eu confesso para vocês que é um dos meus restaurantes favoritos de BH. Eu comi o cacio e pepe com fraldinha e o marido pediu risoto e de sobremesa sorvete de pistache com caramelo, flor de sal e chocolate. Bom dia, amigas! Hoje é terça-feira, dia 21 de abril. Eu fiz um cafezinho da manhã para tomar com o marido, porque hoje ele só trabalha à tarde. E aí eu fiz uma torre de panquecas, coloquei uma caldinha de whey e frutas. E essa é a minha mesa do café. São mais ou menos 10h30 e eu resolvi fazer almoço porque o marido trabalha de tarde. E eu resolvi fazer o nhoque. É a primeira vez que eu faço, eu espero muito que dê certo. Eu cozinhei 4 batatas, coloquei pra cozinhar na água fria, então a água esquentou já com as batatas lá dentro. Agora eu descasquei elas e vou amassar. Parece que tem que amassar pela receita que eu vi e deixar ela esfriar um pouco antes de acrescentar os próximos ingredientes. As batatas já estão amassadas e agora eu vou colocar 150 gramas de farinha de trigo com vocês, 2 gemas e sal.
Coloquei as 2 gemas e agora eu vou misturar a farinha com vocês e colocar um pouquinho de sal. Eu não falei com outra pessoa. Mas nos últimos dias eu pensei sobre como seria se eu tivesse com essa outra pessoa. Fiquei pensando nisso. Que pessoa? Bom, a minha segunda opção. Eu estava pensando nisso. E eu só estou sendo sincero, porque eu fiquei pensando como é que seria. E provavelmente, eu não sei, talvez tivesse sido um desastre. Você entende? Gente, os rolinhos ficaram assim. Eu não achei que eles ficaram incríveis, mas é a minha primeira vez fazendo. Então vamos ver se vai ficar gostoso. A água ferveu, eu já comecei a fazer o molho também. E vamos colocar os nhoques aqui. Realmente os nhoques sobem. Diz que quando eles sobem já pode tirar. Então eu já vou tirar. Gente, não ficou bonito, mas parece que ficou bom. E o molho tá quase pronto. Esse daqui foi o resultado final. E eu espero que esteja gostoso.